Olá, gente, como é que vai? Rogério, boa noite, tudo bem com você? É uma honra estar aqui, poder fazer parte desse projeto, ter você aqui como o primeiro, essa honra. Toca aí. Nos ensinaram a fazer isso, É né? isso Falaram que aí. nós tínhamos que fazer esse negócio direitinho. Ah, bacana. Gente, nós estamos aqui no Renovo Pocket e é o começo de um projeto, é o nascimento de um projeto e tá junto com o Rogério aqui, é Rogério com Rogério. Isso aqui já dá valor pro trabalho, não é verdade? Dose dupla, hein? Opa! E Rogério significa aquele que acerta o alvo, por isso que a gente tem até uma flecha aqui Com para certeza. marcar isso aí. Tá? Nós estamos aqui começando um trabalho da Igreja Batista Renovo, um trabalho chamado Renovo Pocket, e ele visa conectar as pessoas no âmbito online, trazer um tempo, trazer uma conversa, trazer edificação, e edificação através da palavra de Deus e através de um bate-papo com pessoas tão ilustres como o Rogério, que está aqui comigo. Rogério, quanto tempo que você está aqui na igreja falando nisso? Já passa de 5 anos, não passa não? Com certeza. Olha, dizem que eu vim antes da igreja, né? Antes dela se formar, eu já estava aqui. É a palavra, né? Pelo menos é o provérbio que tem, né? Antes da igreja ser, o Rogério já estava, né? Esse é um fato. Mas isso aí é uma honra, né? Na verdade, é um negócio bacana. Nos conhecemos há muito tempo, faz bastante tempo mesmo, né? Basicamente toda a história da igreja, nós estamos juntos. Passamos por muitos momentos super interessantes, mas faz tempo, né? De verdade, acho que vai uns 20 Sim, e poucos anos. sim. Na faixa de uns 20, quase 30 anos, né? São 20, 27 anos, mais ou vinte e menos. sete anos é bastante tempo, Bastante né? tempo. Nem filhos tínhamos. Hoje, inclusive, uma coisa de honra, né? Nós estamos aqui, quando a gente fala de 20 e poucos anos junto, vamos falar uma coisa especial. Hoje, quem está ali na técnica, quem está trabalhando aqui, são os nossos São filhos, os né? nossos filhos. Isso aí já é uma grande vitória, né? Uma coisa assim que podemos falar, pô, é um legado lindo, maravilhoso, né? Tá o Igor ali montando todo esse cenário, a Gabi dando uma assistência junto, sempre pronta para ajudar, sempre pronta para participar. Isso aí para a gente é uma honra, né? Na verdade, é sobre isso que nós vamos falar, sobre permanecer no Senhor, e a gente vê isso como uma grande vitória de Deus. Mas como é que você chegou na Igreja Batista Renovo? Vamos começar a mostrar, trazer esse entendimento para as pessoas, essa visão, deixar o pessoal conhecer um pouquinho mais. Se apresenta, fala um pouquinho de você para a gente aí. Pessoal que não nos conhece ou não conhece você. Ok. Bom, na verdade, a minha história, se fosse para falar mesmo, daria para escrever um livro, né? Toda história de vida dá para se escrever um livro. Mas é um livreto ou um Mas eu vou livro falar só um só um pedacinho pedacinho? para não tomar muito tempo. Na verdade, eu nasci em um lar cristão, né? Eu nasci em um lar cristão, porém, meus pais, minha mãe, na verdade, ela se achegou ao Senhor antes do meu pai, né? Mas mesmo assim, meus pais, eles frequentavam já é, uma igreja e eu cresci na igreja em si, né? Porém, quando eu tive minha adolescência ali, teve um período da minha vida que eu me distanciei um pouco de Deus, mas foi um período curto, né? Mas é aquela história, a gente sempre quando a gente aprende algo de Deus, né, a Bíblia fala que se a gente instruir o filho no caminho que deve andar, ele não se desviará dele, Isso é uma grande verdade. né? Fica aí isso para todo mundo, né? Ter a convicção de que ensina o filho, ele fica no Senhor. Sim. Aí, nesse tempo que eu me distanciei do Senhor, foi um tempo curto, porém, quando eu voltei com uma sede maior, porque eu sabia que o meu lugar, na verdade, era na presença de Deus, era estar cumprindo aquilo que Deus tinha para mim. E eu falo assim para você que a minha história de vida mostra um jovem que era um pouco rebelde no início, né? Todo adolescente tem as suas ideias malucas no início de vida, Eu queria conhecer esse lado né? rebelde do Rogério, né? Mas isso foi mudando com o passar dos anos, né? Porque Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, a gente vai sendo moldado, né? A gente vai sendo ensinado. E eu sempre gostei de música. Então, para quem não me conhece, hoje eu sou líder de louvor na Igreja Batista Renovo.
direciono tudo aqui na parte de louvor na igreja, né? Mas algo que sempre esteve no meu coração era a parte das músicas, das canções. Eu sempre fui uma pessoa que buscava trazer coisas novas, até quando eu estava em uma outra denominação, eu sempre desejei a parte das canções, né, do louvor, da música em si. A música, você diz que é um chamado de Deus, é o que arde no teu coração. Com certeza, com certeza. É algo que me impulsionou a estar mais perto de Deus ainda, porque eu tinha essa sede, né? E eu via as pessoas ministrando, tocando, e eu achava aquilo tocava o meu coração de uma certa forma que eu me liguei mais a esse ministério, ao ministério realmente de louvor e adoração na igreja, né? Então é uma história muito intensa falar sobre a parte de louvor e adoração, porque exige de nós algo que é responsabilidade, cobra de nós algo que é a dedicação a entender aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, né? Não é simplesmente pegar um instrumento ou pegar um microfone e cantar. É algo a mais. Estar Quer na dizer, igreja. através da música você se torna mais sensível para entender aquilo que Deus tem, para compreender aquele momento que o Espírito Santo quer falar com você, para ser ministrado. Ela traz um quebrantamento, ela facilita você nessa busca do Senhor, nessa entrega ao Senhor, nessa vida com Deus. Você entende que a música faz isso, ela te ajuda nisso. Sim, com certeza. Eu vejo assim que uma das coisas que, desde o início, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, que eu entendi realmente que Deus tinha algo para mim, né? Cada canção, ela consegue nos levar a estar mais perto, né, do propósito de Deus, porque através das canções Deus fala com a gente, Deus realmente ministra no nosso coração. E o homem, ele é movido pelas canções, né? As canções, elas conseguem transformar as nossas emoções, né? Tanto é que nós vemos hoje que as canções, elas levam multidões, né? Isso eu tenho que concordar, né? Eu concordo com isso, porque se a gente for parar para pensar o que enche um estádio, são basicamente dois fatores. Um deles é o futebol, ele enche o estádio, Sim. as pessoas vão para o estádio. Mas outra coisa que também pode encher o estádio são música. As canções, não vou nem falar só aquela parte que é a parte evangélica, a parte que aquela canção está conectada com Deus, mas secular. a música secular em si, as pessoas gostam. E quando nós usamos isso com uma visão de adoração, de engrandecer o Senhor, nós estamos usando uma ferramenta maravilhosa que Deus deu para o próprio engrandecimento dele, para o próprio louvor do Senhor, para poder adorar o Senhor com isso, levar a Deus aquilo que pertence a Deus mesmo, porque a música veio de Deus, então nós pegamos ela e devolvemos a Deus através de toda a nossa adoração. A gente entende que isso é maravilhoso e isso é uma forma expressiva que Deus age com você. Sim, eu vejo assim, na minha vida, desde o início, quando a gente começou a mexer com a parte de louvor, Deus falava, seja através de um violão, através do cantar. As canções, elas conseguem mexer com as nossas emoções. E nós realmente somos tocados através delas. Quando nós estamos tristes, é fácil entender. Você começa a ouvir uma canção, se ela for uma canção que ela é mais emotiva, no sentido, ela não é uma canção agitada, mas é uma canção que leva você a ter mais calma, né? Você se acalma muitas vezes com aquilo. Você é tocado, se você realmente entender o que a canção está dizendo, você consegue trazer para dentro de si e as coisas mudam. Os nossos sentimentos mudam através disso, né? Tanto é que nós vemos assim as pessoas sendo transformadas em vários ministérios, em igrejas. As pessoas são transformadas. Primeiramente, elas são atraídas através das canções. Isso é verdade, é uma coisa que eu concordo, que muitas canções elas atraem mesmo, que faz parte da vida do ser humano. Você vê que é uma coisa que Deus colocou, né? Vai ser raro achar um ser humano que fala, eu não gosto de canções, eu não gosto de música, e aí por diante, porque a gente percebe que é uma coisa do céu mesmo, né? Uma coisa de Deus dentro do DNA do ser humano. Ele gosta, ele se agrada, ele tem prazer
E esse momento que você vive isso, que você tem essa intensidade das músicas e leva essas canções diante do Senhor, eu vejo que isso é maravilhoso. Deixa eu fazer um comentário. Eu lembro você chegando na igreja, tá? E no começo do ministério também estava ali dando início a um chamado, porque se eu estou certo, você chegou na igreja ali no final do primeiro ano de ministério da igreja. Nós tínhamos basicamente um ano, foi no finalzinho de 93, coisa assim. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá certo? E aí então você chegou e eu me recordo que naquela época o louvor fazia-se parte a pastora Edna, o Roquinho, que qualquer dia vai estar aqui sentado comigo, que é uma pessoa 100% ilustre pra gente, faz parte da história. E o Milton ainda tocava, né? O Milton Gart tocava, sim, bateria. E você já começou a ficar ali, né? Tipo assim, não quero nada, será que tem um lugar? Eu me recordo disso, você enrolando ali do lado. Foi uma história interessante, porque eu falo, até hoje eu falo para os ministros que a gente tem a oportunidade de falar na igreja, né? Aqueles que desejam ingressar na carreira ministerial do louvor, eu sempre falo isso. Naquele momento, quando eu cheguei e conheci vocês, né? Era um pouco diferente, porque havia um compromisso das pessoas no coração em querer algo diante de Deus, mas também havia regras que nos levavam a ser mais responsáveis. Não que hoje não tenham essas regras, mas hoje a facilidade muitas vezes leva as pessoas a entender um pouco de forma diferente o que se passa hoje do que se passava há alguns anos atrás. Eu lembro que para poder participar do Ministério de Louvor, eu já cantava, né? Eu volto a falar, eu vim de uma outra igreja, porém eu já cantava, mas eu achei que eu ia chegar e já ia ter a experiência de já ir cantando. Mas não foi assim? Não foi assim. Eu falo... Uma hora dessa, nosso irmão lá na Espanha, Boaventura, deve estar pulando de alegria ouvir uma coisa dessa. Né? Porque ele também passou pela mesma mesma situação. Ele também passou numa crise, olha, vai esperar um tempão. E agora está lá na Espanha. Um abraço para ele. Isso é verdade. Gente um cara maravilhosa. Muito legal. Um cara muito legal, um amigo muito legal. E voltando nesse assunto, né, eu não pude, na verdade, já entrar cantando. Eu achei que eu já ia chegar arrasando, cantando, né? E não foi. Eu lembro que você, né, pegou junto com a pastora Edna, né? Vocês chegaram e falaram, olha, aqui na verdade existem algumas regras. Né? Você vai vir aqui ver o ensaio, né? Você vai ver o pessoal ensaiar. E depois de um tempo, se você permanecer, a gente pode te dar uma oportunidade para ver se isso realmente está no teu coração. E eu lembro que eu vinha todo domingo no ensaio e eu ficava ali aquela 1 hora, 2 horas, esperando, só vendo, sem pegar o microfone. Fiquei ali por mais de um mês vendo isso, sem participar. Eu lembro que o Reinaldão ainda fazia parte disso, né? O Reinaldão tocava guitarra na época e... eu lembro que quando eu estive nesse momento, eu pensei, poxa, será que eu não vou ter uma chance? Né? Nesse momento que você está falando, o Reinaldo foi um momento para a igreja também muito interessante, né? Porque ele nos ajudou, ele trouxe, ele tinha conhecimento de vários instrumentos. Tudo, né? Inclusive, nessa época o Fábio já estava tocando ou não? Nessa época o Fábio ainda não estava tocando. Ainda não tinha começado a tocar. Não. Mas ele veio, ele realmente motivou várias pessoas a tocarem. Foi um tempo bem importante, né? Tínhamos poucos recursos e também poucos recursos em questão a conhecimento, mas foi uma época que fica marcada, ela é gostosa. Tá? Com certeza. Mas vamos dar aqui fazer uma ponte aqui para a gente entender. Nós estamos falando isso aí em 93, né? Agora nós estamos em 2021. Pô, e aqui tem um espaço de história muito grande, um espaço de história interessante. Lá você chegou, espera, assiste o ensaio e aí por diante. Mas nós vamos dizer que esse tempo foi um tempo de construção, porque muitas coisas aconteceram nesse tempo. Tá? Ainda hoje eu procurava algumas fotos, olhava algumas fotos,
desse tempo, daquilo que nós passamos. E esse tempo dessa construção, desse ministério, chega ao dia de hoje, que a pastora Edna passou para você a liderança. Né? Hoje ela está se focando em outra área, mais no pastorado, e ela te passou a liderança. Hoje você é o líder de louvor. Então, poxa, daquela época para cá, muitas coisas aconteceram, mas você poderia dizer assim, valeu a pena? Olha, eu vou dizer assim, de uma forma bem simples. Valeu a pena. Que legal. Cada minuto, porque eu vejo que a nossa constância em Deus é algo que precisa existir. Né? E falar que foi fácil, não foi fácil. A gente encontra barreiras, a gente encontra dificuldades porque as pessoas são diferentes, né? As nossas atitudes são diferentes. Então, durante todo esse crescimento que ocorreu no ministério, sempre nós encontramos dificuldades. Mas alguns passaram, uns ficaram, outros se foram. Porém, o que eu sempre digo, a constância em Deus, ela precisa estar na nossa vida. Porque fazer parte do ministério é dividir aquilo que eu penso com aquilo que uma outra pessoa pensa. E nem sempre o que eu penso é igual. Né? E isso, às vezes, as pessoas elas levam de uma forma que, poxa, eu estou num ministério, estou num grupo, e todo mundo tem que pensar do jeito que eu penso. Não, nós temos que pensar da forma que Jesus pensaria se ele estivesse aqui. É bem interessante esse fato que você falou, uma coisa que a gente deve anotar. Eu achei que é fundamental. E não é só a gente falar sobre permanecer dentro de um ministério, né? Porque eu acho que quando você fala em permanecer no Senhor, vai além do que fica naquele ministério, aquele ministério ser o maior referencial. Eu vejo que um grande referencial que nós temos hoje, podemos falar, é até o próprio dia de hoje, né? Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu julgo importante e vou trazer à memória. Tá? Aqui na Igreja Batista Renovo, em São Miguel Arcanjo, o primeiro culto dessa igreja ainda não era nem oficializado a igreja, né? Nós tínhamos adquirido o prédio e ainda estava em forma de fazer os ajustes necessários, ainda uma bagunça, mas o primeiro culto desse prédio, o primeiro culto aqui dentro foi o seu casamento, não é isso? Isso mesmo, foi o meu casamento, com certeza. E até algo engraçado, porque uma das coisas que a gente analisa, né, quando a gente olha para a nossa história de vida, é como Deus ele vai alinhando as coisas. Né? E eu sempre fui uma pessoa que corria atrás de conhecer alguém, né? E me importava com isso, em querer ter alguém do meu lado. Né? Ninguém foi feito para ser sozinho. A Bíblia fala que até Adão, quando Deus olhou para Adão e viu que ele estava só, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Né? E eu tinha isso no meu coração. E quando eu fui para a Igreja Batista Renovo, né, que era a congregação da Lapa, é interessante a gente pensar nisso, que era apenas uma congregação na época. Quando eu fui e eu entrei no ministério, eu entrei cantando e logo depois eu lembro que o Reinaldão chegou e falou assim, viu, nós estamos precisando de alguém que toque. Você não quer aprender? Eu te dou algumas aulas. E ele me deu algumas aulas de violão na época. E eu peguei, treinei um pouco. Ele falou, você consegue tocar. Aí ele pegou e me passou a guitarra. Então você não tocava? Não, não tocava. Eu só cantava. Aí, como eu gostava da música, eu me esforcei um pouco, vi que consegui pegar alguns acordes. Ele falou assim, dá para você tocar guitarra. E aí eu consigo tocar baixo, porque não tem baixista. Né? Aí entra o detalhe que você falou, que o Reinaldão ele conhecia vários instrumentos. E ele falou, você toca guitarra, eu toco baixo. Aí eu lembro que nessa história, né, de tocar guitarra e baixo, ele pegou e falou assim, chegou uma determinada situação, eu falei assim, viu essa canção que eu não sei tocar. Como é que faz o ritmo na guitarra? E ele era o guitarrista, né, mas ele passou para mim. E aí ele pegou e falou assim, viu, eu não sei como é que toca. Por quê? Não, você é o guitarrista, eu sou baixista agora. Tipo, me deixou na fogueira, né? E aí eu vi que no reino de Deus, nós temos que ter o esforço para isso acontecer. E quando eu conheci a minha esposa, na verdade foi
na igreja. Eu lembro que ela estava frequentando a igreja e interligou as coisas, porque ela desejava estar no Ministério de Louvor, né? E eu lembro que, para me achegar até ela... Aí você não Eu sabia usei estratégia. qual que era mais emocionante, a guitarra ou a esposa? Mais ou menos isso. Mas se agora, senhor, eu me foco na guitarra ou me foco nela? Mas aí eu usei estratégia, né? Ela queria entrar no Ministério de Louvor, ela estava focada em estar na igreja, e aí eu comecei a dar algumas aulas particulares na casa dela. De como cantar. Aí fica aí a dica, quem está apaixonado, ensina alguma coisa. Aí foi isso, né? Eu comecei, fiz algumas aulas assim na casa dela, junto com a mãe dela, logicamente, né? Mas eu dava algumas explicações, eram poucas, mas ela tinha o desejo de cantar, né? Então, após isso, nós vimos que havia uma possibilidade de ela fazer parte do Ministério de Louvor. E aí ela entrou, fez parte do ministério. Hoje ela é uma intercessora abençoadíssima, né? Uma grande mulher na minha vida, tanto é que a nossa filha, ela é uma bênção, porque minha esposa sempre foi uma mulher presente, né? Ensinou muitas coisas para ela, mas o interessante Deus vai alinhando as coisas na nossa história. Bacana, a gente vê isso aí. A história ela acaba sendo emocionante em vários aspectos, né? Como estava mencionando o fato de ser o primeiro culto aqui ter sido seu casamento, tá? Agora no Renovo Pocket a primeira pessoa também está aqui. Nós estamos fazendo hoje basicamente a inauguração do ministério, né? A inauguração dessa versão online da Igreja Batista Renovo, com programas e ideias diferentes, e nós estamos juntos aqui. Isso eu acho que é bem interessante, é bem oportuno, tá? Mas a gente vê ainda que vai além disso, né, Rogério? Eu vejo que vai além do louvor, ele vai além das situações. Porque nesse momento, quando eu subi aqui para o estúdio, lá embaixo, elas estão ensaiando. Tem uma turma ensaiando teatro que vão apresentar, estão lá na igreja. E está lá minha esposa, a pastora Edna, e a sua esposa está lá também. Lá elas estão fazendo parte, né? Daí a gente chega aqui, nós temos ali na técnica nossos filhos. Então isso tudo começa a trazer valores. Eu começo a ver que é mais do que ser pastor, é mais do que ser ministro de louvor, é um valor familiar, é um peso familiar muito grande. E a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia coloca essas importâncias sobre nós. E eu vejo que vale a pena, né? A gente olhar e ver toda a situação, todas as batalhas, todas as lutas, todos os conceitos, mas a gente enxerga que esse momento foi importante, foi interessante. Tem um momento que eu entendo que ele é muito importante, ele aconteceu, e também, né, não só aqui, no fato de estarmos, mas você esteve presente num outro momento. Eu vou postar aqui para você ver, dá uma olhada se você lembra nisso. Que momento foi esse aqui? Esse é um momento... Se eu não me engano, você que está ali no microfone com uma guitarra Jackson, não era isso? Isso. Preta, bacana. Correto, a minha esposa Sua do esposa lado. aqui, a minha esposa ali. Linda como sempre, né? Lá o Samuel, hoje vice-presidente da igreja, menino ali, ó. Uma bênção, né? Fábio foi o Evair, que está aqui com a gente até hoje. Baixista muito bom que tocou com a gente. Inclusive hoje eu conversei com ele, trocou uma mensagem sobre um sonho que ele teve. Foi interessante, mas está aí o Evair até o dia de hoje. O Evair. Né? Karenina, que está nos Estados Unidos. Sim. A Lara também, falamos. Inclusive a Lara está ensaiando lá embaixo também. Isso. Nesse momento. Então a gente vê que existe situações. Esse momento, Pastor né? Paulo. Sua consagração, na verdade, né? Pastor Paulo estava aí. Entre eu e o pastor Paulo, o que muda é que ele perdeu o cabelo, eu continuo com o cabelo, mas isso ele não pode saber. Né? Gente, se for olhar dessa forma, eu também perdi o cabelo e ele manteve o cabelo. Mas é uma bênção, né? Nós olharmos para tudo isso e entender. Esse momento aqui é o momento da minha consagração, dia 27 de março de 1998. Tá? Foi o dia que o Espírito Santo reservou para que eu fosse consagrado ao ministério pastoral, e fico feliz de ver você ali com o microfone. Pois é. Cantando, muitas histórias, ministrando, né? É o que eu falo. São tempos assim maravilhosos. Então
independente do louvor, independente do pastorado, independente do ministério que nós estamos, o fato de estarmos firmes no Senhor, firmes diante de Deus, firmes na igreja, firmes com o Senhor, é uma coisa assim que não tem preço, tá? Porque ela deixa um legado, ela deixa uma história, ela faz mudanças, ela cria caráter, tá? Ainda que venhamos ter crises, tivemos problemas, né? Nós vamos ter no decorrer da vida assim muitos momentos chatos, a gente tem que consertar muitas coisas. Eu vou dizer assim que como pastor, teve momentos assim que dá vontade de parar tudo, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir de tudo, tá? Porque às vezes a gente sente um fardo muito grande, um peso muito grande. E depois a gente percebe que ali Deus veio e retira esse fardo, retira esse peso. Ele alivia, ele fala, agora vai, ele dá aquele empurrão na gente e a gente experimenta. Você já teve essa sensação? Já tem vontade também de desistir em algum momento? Falar, meu, isso aqui tá demais, já está começando a ficar muito chato, muito pesado, tá difícil, é melhor eu dar um tempo, é melhor parar. Já aconteceu isso com você? Já, pastor, já aconteceu sim. E não foi uma vez só, foi mais de uma vez, né? Na verdade, nós somos seres humanos e somos cheios de emoções e muitas vezes nos decepcionamos com coisas que eu falo assim que muitas vezes parte de nós até. Não é a decepção com as pessoas, mas muitas vezes com as nossas atitudes, né? Eu tenho lido vários livros, né? Isso é algo que mudou na minha vida. A gente precisa criar hábitos que sejam bons, para que os hábitos maus eles sejam tirados de nós. É verdade. Substituir, né? Substituir. Trazer coisas de qualidade naqueles momentos que a gente está perdendo. Eu concordo plenamente com isso. Então, eu vejo assim, olhando para esse lado da gente se decepcionar, na verdade, muitas vezes nós erramos e queremos culpar aquele que está do nosso lado. Muitas vezes somos nós que estamos sendo falhos, digamos assim, porque há algo que nós precisamos entender, nós precisamos fazer tudo com excelência. Eu lembro das vezes que você falou, e não foram poucas as vezes, você falava sempre assim, ó, faça o que você tem para fazer, mas faça sempre com excelência. Faça o melhor. É verdade. Né? Independente que seja uma coisa pequena, não é Independente. verdade? Ela não venha a ser algo tão relevante, mas temos que fazer aquilo com excelência para também termos resultados excelentes. Um exemplo disso, volto a falar, eu estava lendo em um livro e fala assim, às vezes a pessoa está lá para varrer algo, ela vai limpar algo. Fazer com excelência é você não só varrer aquele lugar, mas é você arrastar o móvel e tirar o que está embaixo do móvel. Tá certo, eu concordo com isso. Na simplicidade, então são nas coisas simples. E às vezes é assim que aconteceu com a minha vida. Às vezes em coisas simples que poderia ter sido feito melhor da minha parte, eu não consegui fazer e aí eu culpava as pessoas e muitas vezes eu queria sair porque eu me decepcionava, eu queria ver mais, mas muitas vezes estava faltando em mim. Não que as pessoas não tenham defeitos, todos têm, né? Mas o conviver, que é o que você acabou de falar agora há pouco, não é o fato de estar em um ministério, não é o fato de ser um pastor, não é o fato de ser um líder de louvor, mas é o fato de estarmos em família. Estarmos em família faz a diferença, né? A Bíblia fala sobre aquele que anda sozinho, se ele cair, não tem quem o ajude a levantar. Porém, aquele que anda junto com alguém, ele sempre vai ter uma pessoa para ajudá-lo a levantar. Então é sempre importante. A Bíblia fala que Jesus mandava os discípulos de 2 em 2, porque se um fosse falho, o outro estava ali para ajudar. E eu vi que na nossa história, na minha história, dentro dessa caminhada, sempre eu tive amigos para me ajudar, né? Assim como eu fui amigo em muitas horas. É verdade. Isso aí é um fato importante de se colocar, eu concordo com isso. Que esse tempo onde a gente tem esse apoio, tem principalmente esse apoio familiar, ele faz toda a diferença. Eu acredito que ninguém que tem um tempo de igreja, um tempo de ministério, não passa por dificuldades. Tá?
a igreja ela não é formada por todo mundo que é perfeito, ela é formada por todo mundo que é imperfeito, veio para a igreja e começa um processo de lapidação, um processo de conserto, um processo de transformação, mas ao mesmo tempo também são pessoas com ideias, com gostos diferentes, né? E a gente vai fazendo esses ajustes. Mas vamos entender um pouquinho aqui. A gente pode falar assim que às vezes, mesmo chamado, a gente tem que pagar um grande preço por isso, né? Às vezes está o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro correndo, você trabalhou basicamente grande parte da sua vida, principalmente nos últimos anos, você trabalha como vendedor, né? De produtos agrícolas no campo, ultimamente com adubo, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Hoje eu trabalho, na verdade, numa empresa italiana, é uma multinacional, porém, isso que você acabou de falar, né? A gente não tem só a vida dentro da igreja, a gente tem uma vida lá fora que até nos faz mostrar mais daquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque lá fora é onde nós somos provados. Dentro da igreja, tudo parece fácil, porque a gente está reunido com pessoas que estão aplaudindo, que estão cantando, que estão dançando, que estão ouvindo a palavra de Deus. Mas estar lá fora e agir no meio das pessoas que não conhecem o Senhor, né, é um momento de provar quem nós somos em Deus. É um momento de nós não nos misturarmos, como diz a palavra de Deus, não estar à roda dos escarnecedores, mas também é um momento que prova a nossa vida, porque não é fácil, né? Eu lembro, não agora, mas no início da caminhada, quantas vezes após sair do serviço eu chegava em casa, eu ainda não tinha veículo, eu pegava a guitarra, colocava nas minhas costas, num bag, e vinha para a igreja. Caminhava. Eu lembro que uma vez eu estava com um sapato furado, cheguei na igreja, fui cantar, deu choque, porque o sapato estava furado. Mas é interessante isso, né? São coisas que marcam a nossa vida. É verdade. Né? São coisas que marcam a nossa vida. E tudo isso vai nos moldando. E hoje, né, estar na igreja que nós estamos, com toda a tecnologia, tudo que nos auxilia, ainda nos faz lembrar disso e falar que mesmo que nós passamos por tanta dificuldade no nosso trabalho, nas dificuldades familiares, com as pessoas, estar na presença de Deus ainda é o maior prazer que existe no nosso coração. Isso é bacana. E vamos abrir um pouquinho mais esse leque, né? Quando nós estamos na igreja focados, a gente acaba entendendo que não é só vir à igreja para cultuar, vai se tornando como se fosse uma ligação da família, né? Uma extensão da família. Nós vamos ver que com o passar do tempo vai se criando laços importantes, né? Nós podemos falar que quantas pizzas já comemos junto, não é verdade? Quantos, olha, eu acho que dá para lotar aí um caminhãozinho de pizza, né? Com certeza. São vários anos, né? Quantos momentos legais, quantos jantares bacana, quantas vezes viajamos junto. Foram viagens, inclusive ultimamente nós somos na última viagem para Caldas Novas, tivemos aí foi muito bom. Um tempo legal, um tempo bacana. E quantas coisas assim vai se tornando, porque vai trazendo conexão. Então a igreja, ela conecta as pessoas. Ela traz assim sentimentos bons, sentimentos que vale a pena. Aprendemos a resolver problemas, aprendemos a consertar crises que existem entre nós, mas também aprendemos a se relacionar. Isso mesmo. Criar família. E olhando para você, tudo que eu conheço, né, da sua história, a gente pode dizer que a Igreja Batista Renovo, ela faz parte integrante, né? Às vezes eu costumo até brincar que o Rogério, ele subiu de cargo, ele deixou de ser membro da igreja para ser patrimônio da igreja, né? Ele teve um upgrade aí na questão da posição dele, de membro para patrimônio, porque casou na igreja, criou a filha na igreja, teve a história, vivemos juntos, participamos, não só nós, mas muita gente, né? Faz parte aí de uma rede de relacionamento que é muito bacana, muito gostosa, cada vez mais pessoas se chegam a nós,
pessoas importantes que hoje não estão, mas fizeram parte, como o Felipe, que foi Com para os Estados certeza, um grande Unidos, amigo que o tá nos Boaventura, Estados Unidos. que está lá na Espanha, que Boaventura. também faz parte aí do ministério, outros que infelizmente não estão mais por motivos diversos, não estão com a gente, mas em tudo assim a gente vai ver da importância. Mas quando a gente fala do chamado, eu vou ver aqui que esse chamado muito forte na sua vida, porque você por um tempo foi diácono também da igreja, mas a gente vê que não era esse chamado. O chamado realmente está relacionado ao louvor, está relacionado à adoração, tá? Porque é onde você se conecta, não é isso? Então, olhando para esse ponto, sabe que o que eu vejo assim na minha vida? Eu quando fui chamado para ser diácono, eu até comentei com a minha esposa, falei assim, ó, eu até posso, porque eu acho que o diaconato é o servir, é fazer algo pelas pessoas, é cuidar da igreja, é cuidar, é ser como se fosse um mordomo ali na igreja, é servir realmente as pessoas. Mas eu lembro que eu falei assim, ó, eu faço parte do ministério de louvor e para ser um diácono, você tem que se dedicar um pouquinho mais àquele ato, Aquele momento, àquele né? O momento. Ministério de Louvor, ele é bem intenso, né? Ele é Porque bem intenso. basicamente todas as atividades da igreja estão relacionadas. É um fato que eu vejo com a pastora Edna, que acontece bastante, que até foi a nossa decisão nos últimos tempos, que o Espírito Santo nos levou, aonde ela diminuiria a intensidade com o louvor e aumentaria a intensidade no pastorado, para poder suprir necessidades na igreja, poder trabalhar junto, tá mais conectada nessa visão do pastorado comigo. E a gente entende que eu vou tentar dizer assim, é um dos ministérios que mais exige no fato do trabalho ali, porque tudo que vai fazer, vai ser um jantar, vamos falar assim, quantos jantares já fizemos, não é verdade? Fizemos vários jantares. Muitos jantares, Muitos grandes jantares. e pequenos, né? Mas nem só, vou ir até mais casamentos, né? Casamentos. Quantos casamentos está ali cantando, Velórios. está ali tocando. Velórios, que são momentos assim extremamente, eu considero assim extremamente importantes, Sim. porque por mais que é um momento muito triste, um momento de muita dor, mas a minha família ela tem um peso muito grande em relação a isso, porque o meu bisavô, ele no velório dele, no velório do meu bisavô, foi quando meu avô teve realmente um encontro com o Senhor Jesus. Então, esse fato marcou, meu avô me contando essa história me marcou bastante, porque quando meu bisavô morre, naquele momento ali, meu avô já casado, ele tem um encontro, um pastor ministrou, e meu avô tem um encontro com Jesus, e depois esse trabalho, eu fui o primeiro neto a ir para Jesus. Meu avô falou do amor de Jesus comigo, e aos 7 anos de idade eu segui a Jesus junto com meu avô. Foi assim um momento muito intenso, eu criei um amor muito grande com meu avô, uma conexão muito grande, se tornamos grandes amigos. Em toda a história do meu avô eu estive junto, e ele na minha história, tá? E foi importante aquilo. Então eu vejo que muitos velórios nós tivemos juntos O também. interessante é o que você fala, né? Sempre nos velórios. Muitas vezes a gente está ali, canta uma canção e na verdade a gente está ali junto com os familiares, porque principalmente quando é um cristão que dorme no Senhor ali, o prazer é saber que ele está no Senhor. É né? verdade. Mas e aqueles que ficam? Aqueles que foram para prantear junto, para chorar junto com os familiares, né? Como está a vida daquelas pessoas? Foi o que aconteceu justamente com seu avô, né? Ele foi no velório e ali Deus tocou, Deus agiu. É Né? verdade. Então, muitas vezes são nesses momentos Então nós vamos que ver Deus que muda uma história. o Ministério de Louvor ele está em tudo, né? Ele está em Ele tudo. faz parte de todas as coisas, desde um evangelismo que acontecer lá na praça, ou seja, o que for, nós vamos estar participando. O Ministério de Louvor ele sempre vai estar presente. Raramente nós vamos encontrar um pastor fazendo um trabalho sem nenhum ministro de louvor, né? É raro existir esse fato de você ter um trabalho onde o pastor está fazendo, onde não tem ninguém do louvor. Então, a gente entende que esse ministério ele
chama bastante. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa pergunta, inclusive, foi sugestão do Igor, do meu filho. Ai, meu Deus. Fazer, né? Eu até anotei a pergunta aqui, Depois eu mas converso agora com eu ele. estou lembrando, né? E ele me deu essa sugestão de fazer a seguinte pergunta. Do que era antigamente o louvor? Para o que é o louvor hoje? Hoje tem muita tecnologia colocada em cima. Hoje vocês têm muito... Pode soltar música em parte já preparada no computador, os seus tracks, as suas trilhas dessa música. Existe muita situação onde se completa com o talento musical. E antigamente, pelo que eu entendo, não tinha nada disso. Era vamos, vamos mesmo, né? Era na raça aquele negócio, né? Hoje em dia existe uma infinidade de facilidade, até para conseguir a nota das músicas e aí por diante. Houve muitas mudanças. Você concorda que houve muitas mudanças em questão a ministério musical ou ministério de louvor? Eu acredito que houve muitas mudanças porque nesse período que nós passamos de crescimento, que nem você acabou de comentar. A gente não tinha tanta tecnologia, a gente ouvia mais as canções e tirava as canções, vamos falar assim, de ouvido. Nós tirávamos os acordes ouvindo a canção. Mas hoje também a música se torna bem mais elaborada do que era antes, na mais verdade. elaborada, né? Existem muito mais auxiliares, vamos falar assim, produtos que nos auxiliam a deixar uma música mais completa do que antes. Porém, também a facilidade, eu vejo que existem muitas coisas que fizeram com que muitos músicos ficassem um pouco mais preguiçosos, eu diria. Né? Existem facilidades, mas tudo que facilita muitas vezes nos deixa mais acomodados. Porém, eu vejo assim, que na canção, em tudo aquilo que nós tocamos, ministramos, se for através de um instrumento digital que nos auxiliou, né, de um looping, de um sampler que está nos ajudando ali, o que importa mesmo é a essência. Né? O fato de termos passado por grandes transformações, né? Nós tínhamos poucos instrumentos e a gente procurava adorar a Deus com aquilo ao máximo. Né? Se era com violão, era ao máximo. Se era com teclado simples, que eu lembro que no início usava-se muito Cássio, né? Teclado Cássio, nós adorávamos com intensidade ao máximo. Hoje existem muitos instrumentos, né, que facilitam e deixam muito mais embelezado as canções. Mas a gente pode dizer que hoje a música é mais elaborada. Mas a essência, que é aquela adoração a Deus, esse princípio não pode ser alterado. Não pode ser alterado porque tem que partir do nosso coração. Independente se você tem tecnologia para pôr na música ou não, independente se o violão está conectado numa caixa de som ou não, independente se você está usando loop, sample, seja o que for, um computador, um controlador digital, a essência, ela não pode ser mexida. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Esse é o princípio do adorador, é o princípio da canção na igreja. Sim. Agora, aconteceu situações. Eu lembro que a gente estava ministrando e, de repente, acabou a energia. Isso aconteceu numa festa dos tabernáculos. Aí o que a gente fez? A gente seguiu tocando com o que tinha. O violão, a gente seguiu com o violão, porque o violão é um instrumento acústico, e deixou acontecer, e seguimos a canção. E a gente, em vários momentos desses, que não foi um, né? Não foi só um, a gente vê que parece que a igreja ainda pega fogo, né? Com isso, daí o pessoal, eles querem compensar, né? E fica o negócio, parece que fica mais gostoso, porque não é artificial, não foi planejado, não é artificial, né? É isso mesmo. Como ele aconteceu assim, a gente não esperava, não tinha nada programado, e parece que aquele momento se torna um momento esplêndido. Então, aí a gente consegue ver o princípio. Você tira toda a tecnologia, você tira tudo, mas o princípio da adoração está ali. Aí que está. É fenomenal. Isso aí realmente é muito gostoso. Eu vejo que vale a pena, né? Eu admiro muito. Eu sempre gostei, sempre investi bastante no Ministério de Louvor. Inclusive, nós gravamos os CDs, tudo. Fiz parte, trabalhei na gravação, fui aprender a trabalhar com Pro Tools e um monte de coisa, porque eu sempre entendi que aquilo era bacana. No fim, eu também entendi que não era o meu lugar. Tá? Eu comecei a me envolver, comecei a montar meus
todo o meu sistema de gravação, porque eu gostava, inclusive esse estúdio foi feito para isso, né? Nós estávamos lá onde a técnica, onde eles estão hoje lá. Isso mesmo. E a gente criava, a gente tinha aquele negócio bacana, aquela situação bacana, mas depois eu fui entendendo realmente que eu ia abrindo mão, eu tinha que abrir mão. E no tempo de ministério eu também entendi, né, que eu teria que abrir mão de muitas coisas que eu gostava, porque aí já era questão de gostar, eu queria estar junto, queria estar ali, mas o chamado, se importar com as pessoas, tinha que estar sobre tudo isso. Eu acabei deixando, e hoje aí eu me sinto também feliz por ver meus filhos, um dos sonhos que eu sempre tive, e Deus não permitiu, foi tocar bateria, né? Eu sempre falo isso. O cabelo, o tamanho do cabelo que você ia deixar se você fosse baterista, né? Ô, Jesus. Eu sempre falo que ser baterista era meu sonho de consumo. Aí eu falo, não, se eu vou para a igreja baterista, eu imaginava já aquela bateria mega gigante, prato para todo lado. Eu falei, não, eu vou ser baterista, mas eu entendi que Deus não deu o dom. Não tinha como ser baterista porque não havia musicalidade nenhuma na minha vida para isso. Não era chamado de Deus, não tinha. Aí Deus me agraciou, me deu a alegria muito grande, foi uma alegria. Meu filho, Iago, ele se tornou baterista e hoje vê-lo tocar assim parece que completa também alguma coisa aqui dentro. E os bateristas da igreja, o Fernando, o Samuel, o Henrique, se tornaram pessoas assim, amigos demais, pessoas que faz parte da vida da gente. Isso tudo é intenso, né? Então o Senhor, ele sempre agracia a gente, ele sempre nos faz o bem. E o outro lado que existe de tudo, foi o lado que comecei lá no comecinho, eu e o Lorival, que é quando eu comecei a ensinar o Lorival a mexer com o som, e aí ele foi pegando esse Cara, jeito. gente boa também, que hoje está morando em Piracicaba, né? Isso aí. Ele foi crescendo nisso, foi pegando, trabalhou muitos anos aqui na igreja no som. Quando esse negócio aconteceu, eu tive que abrir mão, que eu não podia, eu também gostava muito, foi o fato das gravações, tudo. E hoje o meu outro filho, o Igor, que nos ajuda, domingo fez som na igreja. Então a gente percebe que Deus, ele é bom, o tempo todo com a gente, em todo sentido, ele sempre vai fazer. Mas ele tem o direcionamento, né? Ele falou, Rogério, é pastor, então vai pastorear. E por mais que a gente tenta, corre daqui, corre dali, mas a gente entende que existe um posicionamento de Deus. Isso também acontece com você. Sim, e ó, olhando assim, ó, pensando aqui agora, eu lembro que quando a gente começou a crescer, né? Crescer em Deus. Se você quiser tomar água, pode, tá? Eu já tomei já aqui. Já tomou mesmo? Já, tome a tua aí. Eu lembro que a gente, no início, o ministério, quando começou... Só fazer aqui uma deixa, inclusive com o crescimento do ministério vai ter máquina de café aqui e tudo. Puxa, que benção, hein? Aqui talvez, né? Máquina de café, alguma coisa. Deixar o negócio disso, mais elegante, mais chique. Como dizem, é o néctar. Hoje é o primeiro dia, né? Mas vamos lá, né? Eu lembro que quando a gente começou a desenvolver um pouco mais o ministério de louvor, né, porque isso está impregnado em mim, então eu sempre acabo falando sobre isso. Eu lembro que a gente criou um nome para o ministério, na época. Né, quando começou a se firmar as pessoas... Senhor, nome. Era o Alto Refúgio, a gente chamava. Alto Refúgio. Alto Refúgio. Eu lembro que foi uma dica, a gente tinha 3 nomes... Espera aí, falando em Alto Refúgio, agora tá me vindo à memória. Se eu não me engano, até uma das formas que tentaram fazer aquilo, um logo meio esquisito, mas um logo... uma camiseta, né? Era você subindo uma montanha. Falaram que era eu, né? Mas era você naquela... tinha um violão na costa. Nós precisamos achar isso aí, né? Era uma montanha e você tá no meio da montanha subindo com o violão nas costas. Subindo com o violão nas costas. E a gente olhava, por que o Rogério tá querendo subir essa montanha aí, né? Eu lembro disso. Camiseta branca com uma montanha azul, acho. Isso, um negócio bem legal. Mas esse que foi interessante. Na época a gente pegou e tinha alguns nomes, e eu lembro que eu coloquei esse nome, Alto Refúgio, e a gente conversando, o pessoal falou, vamos deixar isso aí porque tem um texto que está relacionado a isso, acho que encaixa legal. Depois disso, né, todo mundo batalhando, e tantas coisas a gente fez. A gente começou com Festa dos Tabernáculos, e todos se dedicavam. Eu lembro que eu dançava, eu lembro que eu participei de um teatro, até bem no começo da igreja, teve um teatro que eu fiz... Peraí, vamos fazer aqui, você dançava? Dizem que eu dançava.
né? Agora eu entendo, fazendo aqui uma ponte naquilo que eu estava falando, é por isso que a sua filha acabou de vir do balé. Olha, ela Né? tá, então, ela, Ela está aqui olha nos só, ajudando, aprendeu com o mas pai, né? antes ela veio do balé, porque você já Eu dançava. já dançava. Que, Mas, gente, olha... vamos falar a verdade. Minha esposa é que realmente ensinou ela. Então, eu lembro de um teatro que eu fiz e ainda o pessoal da Lapa veio aqui falar. Era um teatro que eu era Lázaro. Eu acho que você se lembra que me enrolaram todo, pintaram meu rosto e eu parecia um morto mesmo. Sim, eu concordo. E aí o pessoal falando, nossa, esse cara aí fez o teatro, nossa, ele tá parecido muito mesmo com um cara que fosse, como se fosse Lázaro. Tá com cara de morto Você mesmo. tinha jeito de Eu lembro que eu fiz esse teatro, né, e o pessoal da Lapa, inclusive, participou desse culto. Mas as histórias, elas nos mostram o quê? Que Deus vai nos moldando e vai nos colocando em lugares, mas existe uma definição que Deus fala, ó, você vai participar disso, porque eu preciso de você nesse local. Mas o que eu tenho para você é aquilo que você acabou de falar agora há pouco. Eu tenho um propósito para a sua vida. Se você vai ser pastor, você vai ser pastor. Você vai mexer com som? Vai mexer com som, porque vai ter momentos que você vai precisar ajudar a igreja nisso. É verdade, isso aí é um insight legal, né? A gente entende que, ainda que temos um direcionamento, um foco, em alguns momentos a gente precisa sair um pouco, né? Não sair do caminho, mas abranger algumas coisas que são importantes para poder motivar e levantar outros. Exemplo disso é a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos, realmente, é muito interessante, né? Se eu não tivesse essa aptidão por mexer no som, por fazer isso e aquilo, talvez não teria conseguido levantar os ministros para fazer isso. Com e certeza. No começo nós não tínhamos como trazer gente de fora, teria que ser nós mesmos, né? Porque nós começamos a igreja não cheio de recurso, até pelo contrário, não tinha recurso nenhum. Tá? E começamos com aquilo que tinha, que era quase que zero, né? Era uma caixinha de som só, com um microfone, lembro até hoje, chamava AB o microfone, da Lesson. E a gente começou com aquilo e foi fazendo, e quase sem ninguém, num lugar também bem precário. Mas o Espírito Santo estava naquilo, né? E o ministério hoje, a Igreja Batista Renovo, não é um ministério de estralar de dedo, é uma conquista. História. É um crescimento, é algo que nasce, tem a sua fase, tem o seu crescimento. Hoje, acredito eu, se falar assim, na minha visão, a igreja hoje, ela está chegando ali no seu momento de deixar de ser jovem para se tornar um pouco mais madura, trazendo uns conceitos mais já lapidados pelos erros, lapidados pelas adversidades, mas acima de tudo lapidado pelo mover do Espírito Santo em tudo isso, onde a gente começa com uma experiência maior, poder continuar esse crescimento, né? Tentando se atualizar sempre, que eu entendo que uma das coisas que a igreja precisa é se atualizar, voltando naquilo que nós estávamos falando, que nós não podemos mexer no princípio, nós podemos atualizar, nós podemos fazer coisas que melhoram o que está ao nosso redor, é o que acontece na música, daquela música que tinha poucos recursos, hoje uma música cheia de recursos para se usar, mas sem mexer no princípio. A igreja como um todo, ela deve viver isso também, da mesma forma. Não mexa nos princípios. Aquilo que é santo, o que é profano. Aquilo que devemos fazer, o nosso chamado, o nosso sacerdócio, ele deve permanecer sempre. Não é verdade? E olhando isso, eu separei um versículo que eu acho que é muito, muito importante para a gente falar sobre isso aqui. Eu queria que você desse uma olhadinha nesse versículo aqui comigo. Perdão, deu errado aqui, deixa eu consertar. Está escrito aqui: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Eu acredito que esse texto aqui, ele reflete, ele vem trazer para a gente aquilo que nós temos aqui. Né? O manter-se firme na obra do Senhor. Para quem fala que nós temos, no meu caso, vou fazer agora no fim do ano, 29 anos, você 27 anos aí de ministério, basicamente estamos andando junto nesse ministério. Não se abalar não significa não ter tido crise.
Porque crise tivemos, e crises fortes. A gente poderia falar aqui mais de 1 hora só de crises, né? Mas o fato de não se abalar pode ser a grande lição que a gente deixa não só para os nossos filhos, mas para todos aqueles que estão se levantando no Senhor, que têm um chamado com o Senhor. Agora há pouco, antes de entrar aqui, eu conversava com um casal na minha sala, sobre um chamado pastoral, um casal que eu sei que tem um chamado pastoral. O Espírito Santo já levantou isso, já mencionou isso, e eu conversava com eles sobre o que eles devem fazer para que esse chamado aconteça. Então isso aqui vem essa história para todos, que nada vos abale, se mantenha firme. Agora, o que abala, ele veio tanto para a gente quanto para todo mundo. A diferença é que uns se abalam e caem fora, outros permanecem firmes. Aí a gente lembra lá dos textos bíblicos, onde fala da casa, a casa que está na rocha, a casa que está na areia. O vendaval que vem, para as duas é o mesmo. Na rocha, o vento sopra forte, na areia, o vento sopra forte. Não é um vento diferente, o vento é o mesmo. O alicerce que é diferente. Tá? E esse alicerce é o que a gente tem que fazer na vida da gente, na verdade. Criar essas bases fortes, criar esses conceitos fortes. Em dias que vamos chorar, outros dias vamos festejar, se encher de alegria, mas quando Deus é o foco, quando o Senhor é o foco, a gente permanece firme, não é verdade? Porque é o Senhor. É mais do que a igreja, é mais do que o tocar, é mais do que o pastorear, é mais do que o orar, é Deus, é um foco no Senhor. Tá? Eu vejo esse ponto importante, porque uma das coisas que, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo mais de Deus, porque nós crescemos, a verdade é essa. Nós crescemos porque quando nos achegamos a Deus, somos como crianças. Então, nos alimentamos como uma criança se alimenta, mas o tempo vai passando e nós não devemos estar sempre crianças, nós devemos sim crescer e nos alimentarmos da palavra para uma pessoa mais adulta. É verdade. Né? Então, todo esse decorrer de maturidade que foi acontecendo na nossa vida, nós podemos ver assim que nos manter no Senhor, buscar sempre estar na presença do Senhor, não é simplesmente nós estarmos na igreja, né? É nós estarmos ligados como família, como realmente uma família em Cristo, porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a união, o que um corpo é, né? O que o nosso corpo é uma união de vários membros diferentes, porém cada um fazendo uma coisa diferente com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. O foco é o propósito. O foco é o propósito. Legal. Né? Então, isso é que é o interessante. E falar que não houve dificuldades, houve e vai continuar havendo. Né? Por quê? Porque não existe falar que nós vivemos em um mundo perfeito. Não. Né? Jesus fala, no mundo tereis aflições. Então, as lutas elas vão continuar existindo. Porém, é onde está o nosso coração. Né? Porém, é como nós olhamos para a palavra, onde o apóstolo lá fala o quê? Que ele caminhou, né? Ele combateu o bom combate, né? Isso aí, terminou a carreira e guardou a fé. Guardou a fé. Legal. Então, esse é o ponto, é nós continuarmos com o nosso foco em Cristo. Legal. Rogério, já deixa eu colocar aqui, eu vou mencionar algo comigo, daí você menciona com você. Existem momentos assim que são muito gostosos, né? São momentos assim que traz muita satisfação. A gente pode até guardar alguns momentos desse na memória e usar até como ferramenta para se impulsionar depois lá na frente, mas não é o caso. Eu só vou querer usar eles para lembrança. Eu gosto muito daqueles momentos que nós temos um trabalho a fazer, a gente se prepara, por exemplo, Festa dos Tabernáculos, que são eventos magníficos, né? Qualquer dia nós vamos falar aqui só falar sobre isso. E quando ela termina ali a Festa do Tabernáculo, e acabou, acende as luzes do salão, tudo deu certo, aí a gente vai lá, vai comer alguma coisa, ou às vezes chega lá na cantina da própria festa, e como já aconteceu com a gente, que nós estamos sempre lá em cima, chega lá, acabou. E a gente sair daí na cidade,
e achar um cachorro quente, achar uma pizza, achar alguma coisa, porque tá tarde da noite, e sentar ali cansado, mega cansado, comer um lanche, comer alguma coisa e poder falar, poxa, que legal, foi dar certo. Esses momentos, eles são muito impactantes no meu São coração. marcantes, com Sabe? certeza. Eu acho tão gostoso, porque você acabou de desligar o equipamento lá, deu tudo certo, ou que seja um culto especial da igreja, ou um dos eventos, nós fizemos muitos eventos em muitos lugares, né? A gente fala festa porque é o evento chave nosso, e aquele momento que acaba, a gente sai, vamos comer alguma coisa, você está com a vontade de ir para casa, está quebrado, mas é aquele momento assim de uma última comunhão daquele dia. Esses momentos eles ficam marcados assim. Sabe? É como se, olha, nós vamos ter um grande trabalho. Eu lembro desses momentos, falei, então vamos fazer, porque no final a gente vai ter outro momento desse. Ou você tem momentos assim que marca você, que você acha. Eu guardo essas memórias assim muito legal, muito gostosa. Olha, eu vou falar assim, um momento assim, a festa dos tabernáculos, ela gera no nosso coração e na nossa vida muitos momentos assim, muitos. Mas eu vou citar um que aconteceu na festa dos tabernáculos e até vou citar de uma pessoa que hoje não está com a gente, né? Está nos Estados Unidos, é um grande amigo, é o Felipe, a gente citou ele já no começo aqui, mas eu lembro de um momento que aquele momento eu chorei lá em cima por ver aquilo acontecer, né? A gente desenvolvendo a história, né? Ali de Isaac, né? A hora que ele é oferecido. E o Felipe estava fazendo esse papel naquela hora. E no momento do sacrifício que ele está subindo com aquela lenha, e ele chega e eles vão colocar a lenha ali e Isaac fala, né? Está aqui a lenha, está o cutelo, né? Está tudo aqui preparado. Porém, cadê o cordeiro? Onde está? Né? E o pai fala, Deus proverá para si o cordeiro. E naquele momento, sabe, a hora que o Felipe olha, que é o pastor Givanildo, está fazendo o papel ali de Abraão, que ele olha e aquela música está no fundo tocando, ele entende que ele é o sacrifício. E ele corre para Abraão. Cara, naquele momento eu chorei. Eu chorei. Olha, eu estou falando aqui, já estou me emocionando só de falar. Porque é um momento assim que marcou para mim. Então, eu falo que a festa dos tabernáculos, ela tem muitos momentos que marcam. São importantes. Que marcam. E aí a gente vê como Deus, mas independente lá das amor, primeiras que nós começamos da forma mais simples, para agora, que com palco gigante, super elaborada, com toda mesa digital, o pessoal já com uma experiência muito maior em realizar tudo, em todo esse fato, seja em qualquer momento dela, né? Sim. Nós fizemos lá no centro comunitário, fizemos no clube lá embaixo. Fizemos na tenda. Uma tenda de 1.200 metros. Até o Nani Azevedo tocou com a gente na época. Foi muito impressionante. E ultimamente lá no Caicã, todas elas valeram a pena, né? Cada certeza. Uma parece que é um degrau, parece que vai subindo. E agora, por causa da pandemia, nós tivemos aí uma dificuldade. São duas festas que a pandemia ela deu uma segurada nisso, mas já estamos preparando para voltar a isso novamente. Em nome de Jesus. E o ano que vem, com certeza, nós vamos ter uma das maiores e mais emocionantes festas, com uma surpresa incrível, né? Que ainda não podemos contar, por isso que é surpresa, mas eu vejo que o tempo está ficando muito bom para isso, né? E a gente vê tudo isso, uma grande resposta de Deus em todo o nosso tempo, nossa oração, a nossa dedicação. Deixa eu perguntar, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Eu sempre penso, quando eu saio para o meu trabalho de manhã, né, que eu vou visitar produtores rurais, né, falar dos produtos que nós vendemos, que são justamente esses adubos que a gente estava falando agora bem no começo. Mas sabe o que é interessante? Quando eu saio e eu olho e eu, às vezes, não uma, mas várias vezes, eu deixo o banco do lado, às vezes vazio, eu limpo tudo e falo, Jesus, senta aí que agora a gente vai conversar. E eu olho para essa situação e falo assim, o maior desejo do coração de Deus é o relacionamento com o homem. O maior desejo. Verdade.
Então, eu faria tudo de novo, porque o ato de nós fazermos isso mostra o quanto nós desejamos ter esse relacionamento, o quanto nós queremos estar fazendo aquilo para Deus, porque nós não podemos vê-lo, porém nós podemos senti-lo e entender que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o desejo do coração do homem, na verdade, é estar com Deus. Isso só foi quebrado porque houve o pecado. Caso isso não ocorresse, o homem estaria com Deus e o relacionamento seria Deus falando com o homem com Deus, e seria um relacionamento perfeito. Então, o desejo maior de Deus é que nós venhamos ter esse relacionamento com Ele. Então, cada momento, independente das lutas que nós tivemos, eu faria novamente. Que legal, Rogério. Isso me deixa até satisfeito, né? Entender esse fato de estar no carro orando, eu também gosto muito disso. Sempre que eu viajo sozinho, é um momento muito gostoso estar dirigindo ali, estar orando. E você tem esse privilégio basicamente todos os dias, porque você está todos os dias fazendo visitas aí em produtores rurais, né? Anda bastante, na verdade. E acaba sendo bacana esse fato. E eu também vou dizer assim que faria tudo de novo, faria com alegria, faria com prazer. Por mais que hoje a gente fala assim, ó, eu faria, mas não cometeria esses erros. Mas nós estamos dizendo isso porque... Aí nós teríamos que ter uma máquina do tempo para não cometer os erros. Porque hoje temos experiência, né? Mas há 28 anos atrás, não tem experiência de hoje, né? Éramos jovens, cheios de garra, cheio de vontade, e aí então comete-se alguns erros, mas uma das coisas que me alegra dentro do meu coração, que me deixa assim super, super feliz, é entender que mesmo os erros que cometemos, nós cometemos querendo acertar, querendo fazer o certo, e não tivemos dificuldade de voltar a Deus, de pedir perdão, de se consertar, de se reajustar, de viver um mover com o Senhor. Então isso é incrível, não é verdade? Sim, com certeza. Olhando para isso, é como a gente olhar para uma criança, que ela é um recém-nascido, ao momento que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a caminhar, e aí ela cai, e aí ela se levanta novamente, e o desejo dela é aprender a andar, né? Eu lembro das vezes que a minha filha, hoje já uma moça formada, quando ela estava começando a caminhar, o quanto ela se esforçava, mas você vê o desejo de fazer o que é certo. E às vezes não errando, né? Errando, mas tentando acertar. É verdade. Né? A verdade é essa. A gente erra, mas muitas vezes o maior desejo é acertar, não é porque a gente queria fazer o errado. Por mais que o ser humano ele tenha a tendência de ser levado para o lado do erro, mas quando nós estamos no Senhor, a maior parte das vezes que nós estamos ali realizando algo, o desejo é não errar. É não errar. Bacana. Rogério, para a gente, chegando ao fim aqui, terminar esse nosso processo, eu quero te fazer uma pergunta, eu também vou tentar responder ela. Hoje, se você olhar para todos esses que têm o coração, que tá aí falando, poxa, eu quero entrar no louvor, eu não sei se eu entro ou não, não sei se eu vou, se eu me dedico, o que você falaria para essa moçada nova? Aqueles que sabem, tem aquela vontade, mas não, parece que não pega, não vai, né? Fica, não sei, tenho vergonha, mas eu não sei se eu vou conseguir ensaiar, ou não sei isso, e se não der certo, eu não toco bem. Existe uma diferença, porque quando todos nós começamos lá atrás, não tinha ninguém, então nós começamos e o primeiro Dó, Ré, Mi já estava arrasando, né? Agora hoje tem bastante referências, tem bastante gente fazendo bacana. Mas essa moçada mais nova, assim, em geral, o que você falaria para eles? Assim, qual é a palavra que você deixaria? Bom, o que eu deixaria para aqueles que têm esse desejo, né, e às vezes até se sentem meio que um pouco frustrados, porque às vezes acham que não conseguem, que não são capazes. Na verdade, a realidade Deus capacita aquele que ele escolhe.
né? Se o seu coração está em Deus, ele capacita. Agora, o que eu digo é, o maior presente de Deus, um dos maiores presentes de Deus é fazer parte do ministério de louvor. Por quê? Porque a Bíblia fala que os instrumentos foram criados para a glória de Deus. É verdade. Né? Lúcifer, que era conhecido como anjo de luz, né? E hoje conhecido como o diabo, como a serpente, ele foi criado para cuidar. Ele era o maestro. Então, Deus fez as canções, o louvor, para a glória dele. E aquele que faz parte do ministério desse tem que ter um prazer imenso no coração. Amém. Porque é algo grandioso poder dizer que você faz parte de um ministério de louvor, onde você está se reunindo com outros para levantar uma adoração diante de Deus, para fazer com que através da sua canção Deus seja tocado e o trono dele venha se mover. Amém. Porque a realidade é assim, quando nós tocamos a Deus com sinceridade, o trono de Deus se move em nossa direção. Amém, bacana. Então Muito é legal. algo maravilhoso. Eu concordo assim 100%, né? E eu vou dizer assim, para todos vocês que são novos, que venha ser ministério de louvor, venha ser pastor, venha ser intercessor, venha ser diácono, venha ser o que for, faça tudo com muito amor, muita dedicação, uma entrega de coração profunda, porque no Senhor nosso trabalho não é em vão. Tá? Eu gosto muito desse fato que no Senhor aquilo que nós fazemos não é em vão, vale a pena, Deus vai nos abençoar, vai fazer grandes e maravilhosas coisas conosco. Tá? Rogério, foi muito bom esse tempo. Prazer foi meu de estar aqui, né? Vamos ter outros momentos desse aqui, em nome de Jesus. Vamos ter um momento aqui testemunho, inclusive vale a pena lembrar que a Laura, sua esposa, né? Ela está trabalhando com a gente também, ela é responsável por levantar os testemunhos para cá. Quem tiver um testemunho de vida aí maravilhoso, pode procurar a Laura, ela vai estar agendando. Pense numa mulher de oração, gente. Essa mulher é uma mulher de oração. Para sustentar o marido tem que orar mesmo. Ô, gente. Mas foi um tempo legal, um tempo maravilhoso, foi muito bom. E a gente está aqui porque permaneceu, né? Então é um tempo que vale a pena, dá para comer mais pizza, dá para viajar mais, dá para fazer mais eventos, mas acima de tudo, permanecer no Senhor, firme, adorando e buscando a Ele. Amém? Amém. Queridos, Amém. vamos orar. Vou fazer uma oração, Rogério, não só por esse momento da gente aqui, mas por todos que estão nos ouvindo. Amém. Amém? Amém. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos engrandecê-lo e agradecê-lo por esse momento. E que o Senhor possa abençoar esse projeto, esse nosso bate-papo, esse momento gostoso que tivemos aqui, possa ser conservado diante do Senhor, mas também possa ser bênção na vida das pessoas. Que o Senhor abençoe a cada um que acessar esse canal, cada um que chegar diante do Renovo Pocket, diante de uma das igrejas Batista Renovo, possa estar debaixo das bênçãos do Senhor. Nós queremos engrandecê-lo por isso, em nome de Jesus. Amém. E aí, Rogério, vamos então terminar como começamos. É isso aí. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido.